Bom, agora a gente vai adicionar, né, a operação com a vírgula ou ponto. Vamos colocar até ponto, que eu acho que eu vou usar esse padrão, né, americano. Acho que fica até mais legal aqui. Vamos colocar o ponto e a gente vai precisar fazer a vírgula funcionar. Então, quando apertar o ponto, a gente tem que anexar o pontozinho aqui, né, o caractere de ponto. Então, como a gente vai precisar adicionar caractere, a gente não pode estar utilizando mais o valor principal, que é esse result, para ser renderizado aqui na tela, né? Por quê? Porque não existe 2 vírgula e nada aparecendo aqui na linguagem de programação como um todo. Ele vai anexar alguma coisa, né, no fim do dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável text de novo, aqui em cima. Tá? Eu vou chamar ela de values. Vamos começar ela como 0, porque agora a gente vai trabalhar com texto novamente. Mas ainda assim a gente vai estar utilizando os valores decimais aqui. É só para exibição na tela mesmo, como texto. Tá? E aqui nesse text do remove zeros, a gente vai trocar para values, para ele voltar a aparecer, né, uma string efetivamente. E aí a gente vai fazer a lógica para colocar o ponto quando a gente digitar o ponto. Então vamos vir aqui embaixo e vamos fazer aqui, ó. Values recebe values atual mais o ponto. Então agora a gente precisa mostrar esses values realmente no editor de texto aqui, porque agora a gente não está utilizando mais a variável result, né? Então aqui na hora de a gente processar os números, a gente vai colocar aqui em values o remove from zero, passando o resultado que a gente já calculou anteriormente. Então agora a gente vai apertar os dígitos, ok. Vamos pôr o ponto, ok, ponto 2. Só que quando a gente aperta o dígito de novo, ele apaga. Então a gente tem que fazer a seguinte lógica. A gente precisa verificar se existe uma casa decimal antes ou não. Então eu vou guardar aqui também uma variável state, chamada de decimal. Vamos começar ela como 0, 0.0. E agora quando a gente apertar o dígito, pela primeira vez, somente pela primeira vez, a gente vai fazer a seguinte lógica. Se nenhum dígito ainda existe em decimal, né? Ou seja, se for igual a 0, a gente vai realmente pôr o dígito e colocar o decimal como 10.0. Ou seja, a gente vai pôr uma unidade da casa decimal para ser calculada também. E agora, na hora de a gente processar o dígito, a gente vai fazer a lógica. Se houver algum valor decimal, ou seja, maior que 0, a gente vai fazer um cálculo aqui para anexar esse valor decimal. Então o resultado agora não vai ser mais só esta conta aqui. Vai ser o resultado mais o valor double, tá? Vou até o double truncate aqui, porque senão ele vai me dar uns warnings chatos aqui, o Xcode. E aqui a gente vai passar o valor, que é o valor atual, em double, que é o dígito, dividido por decimal. Então a gente vai dividir isso aqui por 10 para que ele apareça. Depois a gente vai multiplicar o decimal vezes 10. Por quê? Porque o próximo dígito agora vai ser uma centena, depois uma milhar e assim por diante. E vamos guardar aqui em values a string, que é o values atual mais o result. O dígito, na verdade, que foi o último dígito que a gente acabou de fazer. Se não tiver nenhum dígito, significa que são números convencionais que a gente já vinha fazendo anteriormente. Então, recapitulando, quando a gente apertar o ponto, tá? Vamos lá, apertar o número 1. Quando a gente aperta o ponto, eu indico que é uma casa decimal, para que quando eu apertar o próximo dígito, ele pega o valor que a gente já tem, divide por 10, ou pela casa decimal existente, se for o próximo dígito vai ser dividido por 100, assim por diante, coloca no resultado e depois transforma esse resultado aqui em values para ser anexado junto com o próximo dígito. Então, a partir de agora vai ser centena, milhar, e assim a gente vai diminuindo cada vez mais os nossos números, tá? Então, se a gente usar, por exemplo, vamos limpar, o limpar também não está funcionando, a gente vai precisar limpar agora.
usando decimal como 0 e o values vai ser o 0 como string. Vamos testar agora o reset para ver se está ok. Então vamos fazer o mesmo procedimento, vamos limpar, ok. Então vamos lá, 1.5 vezes 2. Então não vai funcionar porque a operação do vezes também precisa entender que estamos falando em casas decimais, tá? Quando a gente faz o calculate. Então aqui, toda vez que a gente apertar um dígito e apertar uma operação, a gente tem que resetar a casa decimal de novo e guardar aqui em values o valor sem as casas decimais de novo, porque a gente vai começar uma nova operação, tá? Então vamos ver se vai dar certo essa lógica aqui. Então vamos lá, 1.5 vezes 2, ok, deu 3, beleza. Então 1.2 mais 1.2 de novo, tem que dar 2.4, beleza, 2.4. 0.1 mais 1 é igual a 1.1 vezes 2, 2.2 dividido por 5, 0.44, né? Então, sei lá, vamos ver, 2,2 dividido por 5, foi isso que eu fiz? Foi 0.44. Beleza, então essa parte aqui está ok. E agora a vírgula está funcionando como a gente espera. Então o que a gente fez? A gente trocou, né, a exibição que antes era em número, em dígitos, colocamos em string novamente, tá? E usamos a operação do decimal para fazer essa conta toda vez que um novo dígito entra. Então o segredo está exatamente aqui, né? Toda vez que a gente faz um novo dígito, ele vai colocando mais casas decimais, ou seja, unidade, dezena, centena, milhar, para baixo do número, né? Ou seja, para um número cada vez menor possível. Então a gente vai aumentando isso para depois a gente conseguir fazer as nossas operações em cima disso, tá? Então a gente já tem mais alguns números aqui para estar brincando. E agora a gente pode colocar as últimas operações que estão faltando, que é a mudança de sinal e o percentual. Só faltam esses dois aqui para a gente finalizar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e que também, se quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento iOS, eu tenho um treinamento completo para que você saia do absoluto zero e crie aplicativos iOS profissionais até a publicação deles na App Store, tá bom? Então o link desse treinamento está na descrição do vídeo e vai te ajudar muito a você entrar no mercado de trabalho como desenvolvedor iOS, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.